Olá, você pronto para um mergulho profundo no mundo do Bitcoin. Mergulho profundo, adoro essa ideia. A gente sabe que esse tema gera muita curiosidade e, vamos ser sinceros, um pouco de confusão também. Hoje a gente vai usar trechos de texto colado para decifrar esse enigma digital. Texto colado, que nome interessante. Né? Mas o conteúdo é fascinante, prometo. O Bitcoin é muito mais que uma palavra da moda, viu? É uma tecnologia revolucionária com potencial para mudar, tudo na forma como lidamos com dinheiro. Concordo, revolucionária é a palavra. A grande questão é, o que é Bitcoin, de verdade? E por que isso importa para você? Boa pergunta. Para entender o Bitcoin, precisamos voltar à essência do dinheiro. Pense, o que define o dinheiro? Dinheiro é o que a gente usa para comprar coisas, certo? Mas pensando bem, já usamos tantas coisas diferentes como moeda ao longo da história. Desde sal, até conchas. Exatamente. E o que todos esses dinheiros têm em comum? A crença coletiva no seu valor como meio de troca. O dinheiro em si é uma abstração. Se as pessoas deixam de acreditar no seu valor, ele perde a função. É como se fosse uma ilusão coletiva. Em certo sentido, sim. E é aí que o Bitcoin entra em cena, questionando esse modelo tradicional. Falando em questionar, a história do Bitcoin já começa com um mistério, né? Seu criador, Satoshi Nakamoto, é uma figura anônima. Publicou um artigo sobre a tecnologia, o famoso white paper, e sumiu. Criou algo revolucionário e, desapareceu. E para aumentar o mistério, Nakamoto nunca moveu os bitcoins que minerou no início uma fortuna hoje em dia. Que mistério, hein? Queria ter essa força de vontade, criar algo revolucionário e não ficar tentado a usar. Essa aura de mistério contribui para o fascínio em volta do Bitcoin, mas também levanta questões sobre as reais motivações por trás da sua criação. O que será que Nakamoto almejava? Realmente, né? É de deixar qualquer um pensando. Bom, mas voltando ao que a gente estava lendo aqui, o que realmente diferencia o Bitcoin, pelo que entendi, é a descentralização. Diferente das moedas tradicionais, controladas por governos e bancos, o Bitcoin opera independentemente. É isso aí. É como se fosse um sistema monetário sem donos. Imagina só. Sem donos? Mas quem garante que tudo funcione direito? Quem impede fraudes ou erros? Essa é a mágica do Bitcoin. A independência é garantida pela blockchain. É o registro público e imutável de todas as transações. Blockchain. Parece complicado. Na verdade, não é tão difícil de entender. Imagine um livro-razão gigante, acessível a todos, onde cada transação é registrada de forma transparente e inviolável. Tipo um livro contábil público. Isso. E essa estrutura elimina a necessidade de confiar em um intermediário, como um banco, para validar as transações. Entendi. Mas como funciona essa blockchain na prática? É como um banco de dados gigante espalhado pela internet. Em essência, sim. A blockchain é uma rede de computadores que armazenam cópias idênticas desse livro-razão. Cada nova transação é verificada e adicionada a um bloco, que é ligado ao bloco anterior, formando uma corrente, daí o nome blockchain. Entendi. Tipo uma corrente, de cada ela é uma transação. Faz sentido. Então a blockchain é como o guardião incorruptível do Bitcoin. E essa descentralização, além da segurança, oferece outras vantagens. Com certeza. Uma delas é a previsibilidade. O Bitcoin tem um limite máximo de 21 milhões de unidades codificado em seu DNA. Essa oferta limitada blinda contra a inflação desenfreada que vemos em moedas tradicionais, onde governos podem imprimir dinheiro à vontade. Faz sentido. É como se o Bitcoin fosse um metal precioso digital com quantidade finita. Ao contrário do ouro, por exemplo, que novas minas podem ser descobertas a qualquer momento. Mas me diz, e no começo, como as pessoas conseguiam ter acesso a esse Bitcoin? Era algo só para experts em tecnologia. Inicialmente era um pouco mais complicado. Em 2009, ter Bitcoin significava ter uma carteira digital com chaves privadas que só você conhecia. Era um processo mais técnico, voltado para um nicho específico. Mas, como tudo na era digital, o Bitcoin evoluiu rapidamente para se tornar mais acessível. Ufa, ainda bem. E como esse acesso evoluiu ao longo do tempo? Hoje, você pode se expor ao Bitcoin de várias maneiras, sem precisar lidar com chaves privadas e carteiras digitais complexas. Existem ETFs que replicam o preço do Bitcoin, ações de empresas ligadas ao mercado cripto e até mesmo corretoras tradicionais que oferecem serviços de custódia de Bitcoin. A porta de entrada para o mundo Bitcoin se abriu para todos. Que legal. Então, qualquer um pode ter acesso ao Bitcoin hoje em dia? Basicamente, sim. A barreira de entrada diminuiu consideravelmente. Mas é importante lembrar que, apesar da maior acessibilidade, investir em Bitcoin ainda envolve riscos e exige conhecimento. Com certeza. Mas me fala, qual era a ideia inicial por trás do Bitcoin? Substituir as moedas que usamos no dia a dia. Olha, o Bitcoin nasceu da desconfiança em relação ao sistema financeiro tradicional, aquele baseado na confiança em governos e instituições. A crise de 2008, por exemplo, evidenciou as fragilidades desse sistema, onde o dinheiro que usamos, o FITEM, depende da confiança em entidades que nem sempre agem em nosso favor. É verdade. Lembro bem da crise de 2008, bancos quebrando, governos injetando dinheiro na economia, gerando inflação. É como se o Bitcoin oferecesse uma alternativa a esse sistema, baseado em regras claras, transparentes e sem interferência de governos. Exato. No sistema fiduciário, o valor da moeda depende da confiança no governo. Já o Bitcoin busca se blindar contra a manipulação e a inflação, com sua oferta limitada e seu código aberto auditável por qualquer pessoa. Essa é a promessa de um sistema monetário mais justo e transparente. Nossa, parece até um sonho. Mas, buscando essa descentralização, será que o Bitcoin conseguiu ficar totalmente independente? Afinal, governos e grandes empresas já perceberam o potencial dessa tecnologia, Estão entrando nesse mercado. Pois é, É um paradoxo interessante. O Bitcoin, que nasceu para desafiar o sistema, agora está sendo absorvido por ele.
Essa integração traz mais legitimidade e segurança ao mercado cripto, mas também levanta questões sobre a preservação da essência descentralizada do Bitcoin. Será que a regulamentação e o controle por parte de governos e instituições não comprometem a liberdade que o Bitcoin promete? É uma pergunta que nos leva a refletir sobre os rumos do Bitcoin, né? E o seu papel no futuro do dinheiro. A regulamentação, por um lado, pode trazer mais segurança e facilitar a adoção em massa, mas, por outro, pode sufocar a inovação e independência que tornaram tão atrativo. É um debate complexo, cheio de nuances e implicações. Exatamente, é um debate que vale a pena aprofundar. E é justamente esse debate que vamos explorar na próxima parte da nossa imersão no mundo Bitcoin. Isso aí. Vamos mergulhar ainda mais fundo nas implicações do Bitcoin para o futuro do dinheiro e da economia global. E aí, pronto para continuar nossa exploração do Bitcoin. Na primeira parte, a gente viu como essa tecnologia desafia o sistema financeiro tradicional. Agora, vamos mergulhar nas implicações do Bitcoin para o futuro do dinheiro e da economia global. Prepare-se para desvendar os próximos capítulos dessa história. Estou pronto. A gente viu que o Bitcoin nasceu como uma alternativa descentralizada, mas agora está sendo abraçado por grandes empresas e instituições financeiras. É quase irônico, né? É mesmo. É como se o Bitcoin, que buscava romper com o sistema, estivesse sendo absorvido por ele. E a questão é, essa integração é positiva ou negativa? É o que me intriga. Por um lado, essa entrada de grandes players no mercado Bitcoin pode trazer mais estabilidade, segurança e liquidez, tornando essa moeda mais atraente para investidores e usuários comuns. Mas, será que essa aproximação com o sistema tradicional não coloca em risco a essência do Bitcoin? Exatamente. É como se o Bitcoin estivesse numa encruzilhada, tendo que escolher entre manter sua natureza rebelde e independente ou se integrar ao sistema e correr o risco de ser domesticado. Essa tensão entre descentralização e regulamentação é um dos temas mais debatidos quando se fala no futuro do Bitcoin. E qual o seu palpite? O que o futuro reserva para o Bitcoin? Será que ele vai realmente substituir as moedas tradicionais? Olha, prever o futuro é sempre um desafio, principalmente no campo tão inovador como o das criptomoedas, mas o Bitcoin já provou sua resiliência ao longo dos anos, superando crises, bolhas especulativas e críticas de céticos. Eu acredito que ele veio para ficar. O que te faz pensar assim, além dessa resiliência que você mencionou, o que mais sustenta essa crença no futuro do Bitcoin? Acho que o ponto central é a tecnologia por trás do Bitcoin, a blockchain. Ela tem um potencial enorme para transformar diversos setores além do financeiro. Estamos falando de logística, saúde, eleições, direitos autorais e muito mais. É verdade. Lembro de ter lido sobre governos usando blockchain para registrar títulos de propriedade de terra, garantindo a segurança e a transparência dos registros. E empresas usando blockchain para rastrear produtos em toda a cadeia de suprimentos, combatendo fraudes e garantindo a origem dos produtos. Exatamente. E à medida que a blockchain se torna mais difundida e compreendida, o Bitcoin, como a primeira e mais conhecida criptomoeda, tende a se beneficiar dessa expansão. É como se o Bitcoin fosse a porta de entrada para um novo mundo de possibilidades. Fascinante. É como se estivéssemos no início da internet, quando ninguém imaginava o impacto que ela teria em nossas vidas. E o Bitcoin já está impactando a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente em países com economias instáveis e moedas fiduciárias desvalorizadas. Sim, o Bitcoin tem se mostrado uma alternativa valiosa para pessoas que buscam proteger seu patrimônio da inflação e da instabilidade econômica. E em países com moedas voláteis, o Bitcoin pode servir como uma reserva de valor mais segura e confiável. Imagina a situação de uma pessoa que vive em um país com hiperinflação. O dinheiro que ela guarda no banco perde valor a cada dia. O Bitcoin, com sua oferta limitada e descentralizada, oferece uma alternativa para proteger suas economias da desvalorização. É uma ferramenta de empoderamento financeiro. Com certeza. E além disso, o Bitcoin também facilita o envio e recebimento de dinheiro para qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de intermediários financeiros tradicionais, como bancos. É como se o Bitcoin democratizasse o acesso ao sistema financeiro global. Pessoas que não têm acesso a bancos ou que pagam taxas exorbitantes para enviar dinheiro para os seus familiares no exterior, podem usar o Bitcoin como uma alternativa mais barata, rápida e segura. Exato. E essa capacidade de conectar pessoas e facilitar transações globais é um dos aspectos mais promissores do Bitcoin. Mas, é claro, como toda tecnologia disruptiva, o Bitcoin também enfrenta desafios. E quais são os principais desafios que o Bitcoin precisa superar para se consolidar como uma alternativa viável ao sistema financeiro tradicional? Um dos maiores desafios é a escalabilidade da rede Bitcoin. Atualmente, a rede tem uma capacidade limitada de processar transações por segundo, o que pode gerar atrasos e custos mais altos em momentos de grande demanda. Faz sentido. Se o Bitcoin se tornar uma moeda amplamente utilizada, a rede precisa ser capaz de lidar com um volume muito maior de transações de forma rápida e eficiente. Imagina se cada compra no supermercado gerasse uma fila de espera para ser processada na blockchain. Exatamente. E esse é um problema que desenvolvedores e pesquisadores estão trabalhando para solucionar. Existem diversas propostas de melhorias para aumentar a escalabilidade do Bitcoin, como a Lightning Network, que visa criar uma camada adicional para processar transações de forma mais rápida e barata, sem comprometer a segurança da rede principal. É como criar atalhos para agilizar o fluxo de transações sem comprometer a segurança da estrada principal. E além da escalabilidade, outro desafio que tem gerado muita discussão é o alto consumo de energia da mineração de Bitcoin. Esse é um ponto crucial e que a gente deve abordar com atenção. A mineração de Bitcoin
O processo pelo qual novas moedas são criadas e as transações são validadas exige um poder computacional significativo, o que se traduz em um alto consumo de energia. E qual o impacto disso para o meio ambiente? Já li críticas de que a mineração de Bitcoin é uma atividade extremamente poluente. É verdade que o consumo de energia é um problema real, mas a indústria está buscando soluções mais sustentáveis, como o uso de energias renováveis e o desenvolvimento de algoritmos de mineração mais eficientes. Entendi. É como se a indústria estivesse buscando formas de descarbonizar a mineração de Bitcoin, utilizando fontes de energia mais limpas e otimizando o processo para consumir menos energia. Exatamente. E esse é um passo importante para garantir a sustentabilidade do Bitcoin a longo prazo. Afinal, de que adianta ter um sistema financeiro revolucionário se ele contribuir para a degradação do planeta? É verdade. E além dos desafios técnicos, a regulamentação também é um tema que paira sobre o futuro do Bitcoin. Como você acha que os governos vão lidar com o crescimento do Bitcoin e das criptomoedas? A regulamentação é um tema complexo e em constante evolução. Acredito que a gente vai ver uma maior clareza regulatória nos próximos anos, à medida que os governos buscarem equilibrar a inovação com a proteção dos consumidores e a prevenção de atividades ilícitas. É como encontrar o ponto de equilíbrio entre liberdade e a segurança, permitir inovação sem abrir mão da proteção dos usuários e do combate à criminalidade. Mas e para quem ainda está hesitante em relação ao Bitcoin, qual seria o seu conselho? Diria que é importante se informar, pesquisar, entender os riscos e as oportunidades antes de tomar qualquer decisão. O Bitcoin é uma tecnologia nova em desenvolvimento, mas com um potencial enorme para transformar o mundo. É como no início da internet. Quem se aventurou nesse novo mundo e soube aproveitar as oportunidades sai na frente. É verdade. E assim como a internet revolucionou a forma como nos comunicamos e acessamos informação, o Bitcoin tem potencial de revolucionar a forma como lidamos com dinheiro. Mas como em toda revolução, é preciso ter cautela e discernimento para navegar nesse novo mundo. Exatamente. O Bitcoin nos convida a repensar a maneira como lidamos com dinheiro, com tecnologia e com poder. É um movimento que está só começando e que promete nos levar para um futuro ainda imprevisível, mas certamente fascinante. E é esse futuro que vamos explorar na próxima parte da nossa imersão no mundo Bitcoin, abordando as questões éticas e sociais que essa tecnologia levanta. Prepare-se para um debate instigante e cheio de nuances. Até a próxima. Chegamos à parte final da nossa imersão no mundo Bitcoin. Exploramos a história, a tecnologia, as oportunidades. Mas como toda grande inovação, o Bitcoin também gera controvérsias, né? É hora de analisar as questões éticas e sociais que essa tecnologia levanta. É verdade. E são questões complexas que nos fazem questionar o papel do dinheiro, do poder e da confiança na sociedade. O Bitcoin é como um espelho, sabe? Reflete as nossas contradições, expondo tanto o potencial para o bem quanto para o mal. Uma das críticas mais frequentes é o uso do Bitcoin em atividades ilícitas, tipo lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Afinal, a pseudonimidade e a descentralização podem facilitar transações obscuras, certo? Sim, é verdade que o Bitcoin pode ser usado para fins ilegais, assim como qualquer outra forma de dinheiro. A questão é que a tecnologia em si não é a culpada. A criminalidade sempre se adapta às ferramentas disponíveis, né? É como dizer que a internet é ruim, porque criminosos usam a rede para aplicar golpes, né? A ferramenta é neutra, o problema está no uso que se faz dela. O que realmente importa é que as autoridades estejam preparadas para combater o crime, independentemente da tecnologia utilizada. Concordo. A regulamentação inteligente é fundamental para garantir que o Bitcoin seja usado de forma ética e responsável, sem sufocar a inovação e a liberdade que ele representa. E além da criminalidade, o Bitcoin também levanta preocupações em relação à desigualdade social, né? Nem todos têm acesso à tecnologia e aos recursos financeiros para investir em Bitcoin. Será que essa tecnologia não corre o risco de aumentar o abismo entre ricos e pobres? É um risco real, sem dúvida. A concentração de riqueza e poder de mineração nas mãos de poucos é um problema que precisa ser debatido e enfrentado. Mas existem iniciativas para democratizar o acesso ao Bitcoin e distribuir seus benefícios de forma mais justa. Que tipo de iniciativas? Me fala mais sobre isso. Projetos de educação financeira, por exemplo. Desenvolvimento de carteiras digitais mais acessíveis e fomento à mineração em pequena escala são outros exemplos. A ideia é que o Bitcoin seja uma ferramenta de inclusão financeira e não de exclusão. É como garantir que o Bitcoin não seja apenas mais um privilégio para os ricos, mas uma oportunidade para todos, independentemente da sua condição social. E o que dizer do impacto ambiental da mineração de Bitcoin? A gente já ouviu falar bastante sobre o alto consumo de energia dessa atividade. Sim, esse é um desafio importante, sem dúvida. Mas a indústria está buscando soluções mais sustentáveis, como o uso de energias renováveis e o desenvolvimento de algoritmos de mineração mais eficiente. É como se a indústria estivesse buscando formas de descarbonizar a mineração de Bitcoin, utilizando fontes de energia mais limpas e otimizando o processo para consumir menos energia. Exatamente. E essa busca por soluções sustentáveis é essencial para garantir a viabilidade do Bitcoin a longo prazo. Afinal, não podemos construir um futuro próspero à custa da destruição do planeta, né? Com certeza. O Bitcoin nos coloca diante de um dilema. Como conciliar a inovação tecnológica com a sustentabilidade ambiental e a justiça social? É um desafio complexo que exige diálogo, colaboração e muita criatividade. E o Bitcoin também nos leva a questionar o papel dos governos e das instituições financeiras no mundo moderno, né? Afinal, essa tecnologia desafia o monopólio estatal sobre a emissão de moeda, propondo um sistema monetário descentralizado e baseado na confiança em uma rede distribuída. É como se o Bitcoin representasse uma mudança de paradigma, sabe? Questionando o poder centralizado e propondo uma alternativa mais democrática e transparente.
Mas essa mudança também gera incertezas e resistências, né? Claro, é natural que as pessoas resistam a mudanças, principalmente quando essas mudanças mexem com estruturas de poder tão arraigadas. O Bitcoin nos tira da zona de conforto e nos convida a repensar a forma como organizamos a sociedade e gerimos os recursos. É um experimento social em andamento com potencial para gerar impactos positivos e negativos. Exatamente. E é um experimento que vale a pena acompanhar de perto, com uma dose de curiosidade, ceticismo e principalmente senso crítico. E cabe a nós, como sociedade, acompanhar esse experimento com atenção, discernimento e responsabilidade, buscando construir um futuro mais justo, próspero e sustentável para todos. O Bitcoin é um reflexo das nossas aspirações, dos nossos medos e das nossas contradições. Sem dúvida. Ele nos mostra que o futuro não é algo pré-definido, mas uma construção coletiva da qual todos nós fazemos parte. E é isso que torna essa jornada tão fascinante, né? O Bitcoin nos convida a questionar, a inovar e a buscar soluções para os desafios do nosso tempo. E essa jornada de descoberta e aprendizado está apenas começando. É verdade. E o mais legal é que a gente pode participar dessa jornada ativamente, buscando conhecimento, debatendo ideias e contribuindo para a construção de um futuro melhor. Chegamos ao fim da nossa imersão no mundo Bitcoin. Esperamos que você tenha ampliado seus conhecimentos, aguçado sua curiosidade e se inspirado a participar dessa revolução tecnológica e social que está em curso. O futuro do Bitcoin e das criptomoedas ainda está sendo escrito. E você pode fazer parte dessa história. Continue pesquisando, debatendo e compartilhando suas ideias. Afinal, o conhecimento é a chave para construirmos um futuro melhor. Até a próxima!